Por que 90% dos designers júniores não conseguem a primeira vaga? O vídeo de hoje está mais do que interessante. Nos últimos 12 meses, eu avaliei mais de 147 portfólios de designers júniores para a vaga de júnior. Sabe quantos eu chamei para entrevista? Uns 18. Não porque o portfólio é ruim. A maioria tinha projeto bonito, bem organizado, Figma impecável, inclusive. O problema é que 90% faz os mesmos três erros sempre. E esses erros matam a chance antes mesmo da entrevista. Hoje vou te mostrar exatamente quais são esses erros e como corrigir cada um deles. Sem blá blá blá, sem teoria, prática, para você não errar mais. Vale lembrar que a minha experiência, se você não me conhece, é a estruturação de times. Eu estruturei um dos maiores times da Europa numa empresa de telecom e agora estruturo um time numa empresa de comunicação e jornalismo. A minha habilidade é saber se você é bom ou ruim em poucos segundos. E eu vou explicar a ideia dos segundos nesse vídeo. Bora lá. Antes de entrar nos erros, preciso te falar uma coisa. Quando eu abro um portfólio, eu não tenho 30 minutos, 20 minutos para analisar cada um dos portfólios. Eu tenho em torno de 2 minutos, às vezes menos. Eu estou procurando três coisas essenciais. Essa pessoa resolve problemas de negócio? Essa pessoa entende descrições de problema? Essa pessoa se comunica bem? Essa pessoa agrega valor no time, caso entre no nosso time? O que tem no portfólio que me chama a atenção e se conecta com a descrição da vaga ou com a minha necessidade específica? Se em 2 minutos eu não consigo responder essas perguntas, próximo candidato. Cruel? Talvez. Mas é necessário e é a realidade. Imagine o seguinte cenário. Uma vaga aberta, 1.200 aplicantes, ou mais, dependendo do level e tamanho da empresa que você trabalha. Se for uma Meta, um Google, nós estamos falando de quase 10 mil aplicações. Se eu levar em torno de 10 minutos para cada uma dessas aplicações, nós estamos falando de 200 horas por vaga, só para mim entender se você é bom ou não para a vaga que eu preciso. Não é nem uma entrevista, é só para filtrar o CV e o portfólio. É impossível. De novo, eu sei que é brutal o que eu tô te falando aqui, talvez um dos vídeos mais honestos nesse YouTube, mas é a realidade. Nós, como recrutadores ou estruturadores de time ou heads of design, a gente não tem tanto tempo igual você imagina. E o nosso tempo, além de ser curto, ele precisa ter valor. Perder 200 horas, e eu chamo de perder e explico por quê, perder 200 horas avaliando perfis não é muito interessante para a empresa. Imagina que essa avaliação pode ser feita em 10 segundos por um AI, por exemplo. De novo, eu sei que você está bravo, mas é o que acontece hoje. Quando você aplica nesse Workana, nessas plataformas de aplicação, é um AI que está avaliando o seu CV e o seu portfólio. Ele está tentando encontrar palavras-chave, ele está tentando conectar a vaga com o seu perfil para depois me enviar, se necessário, o seu CV. Mas nem sempre eu tenho acesso ao seu CV. De novo, esse não é um vídeo fácil, mas serve para abrir os seus olhos e melhorar o seu posicionamento, seu portfólio. Além de tudo, o conteúdo do seu portfólio e do seu CV. Porque, sinceramente, vocês erram em coisas muito básicas e grande parte delas é escrita. E a escrita não é nem um problema para mim, é um problema para a máquina. Se está escrito errado, a máquina não vai mandar o seu CV, o seu portfólio para mim. Vamos lembrar? 200 horas. Eu não tenho esse tempo. Mesmo que eu parasse o meu time inteiro para avaliar perfil, CV e portfólio, ainda assim são 200 horas de trabalho espalhadas pelo time. Não faz sentido. Agora, tu imagina 200 horas para filtrar, 200 horas na primeira entrevista, 200 horas na segundo estágio, 200 horas no terceiro estágio. Nós estamos falando de um ano perdido para preencher uma vaga. Agora, imagina um time que eu entro e tem 60 pessoas e eu estruturei para 139. 200 horas por vaga, faz a conta. Nós estamos falando de quase 100 anos de trabalho. É impossível. A avaliação acontece em segundos. Mas vamos falar dos erros aqui para você aprender. Erro número um: portfólio sem contexto de negócio ou sem contexto de problema. Esse é um primeiro erro muito importante. Você mostra o que você faz, mas não por que fez. Exemplo real que eu vejo com constância: redesign de aplicativo de delivery de comida. E daí? E aí vem lá 15 telas bonitas do Figma.
case acaba. E aí? Tem uma palavra aqui que o meu diretor usa muito, que é so what? Que é, e eu com isso? Eu olho muitas vezes esse tipo de case e penso, ok, top, muita tela bonita, inclusive bem legal. Mas qual que é o problema que nós estamos tentando resolver aqui? O app precisava de um redesign? Qual que é a métrica que você estava tentando melhorar? Ou foi apenas UI? Porque se foi só tela, vale lembrar que a AI vai fazer grande parte desse trabalho. A última atualização do Figma que aconteceu, inclusive, nessa semana que estou gravando esse vídeo, você já não precisa do Figma. Você faz a tela no Cloud Code, joga para o Figma só para acertar, volta para o Cloud Code. O Figma já nem é uma ferramenta mais, é só transição. Bem, olha eu deixando aí a atualização para você. Quando eu olho esse tipo de portfólio, ele não me conta contexto, ele não me conta problema. Ele me conta que você sabe fazer tela. Agora, se você comparar o redesign do aplicativo de comida, 200 telas, com o que eu vou te falar aqui agora, presta atenção. Aplicativo de delivery tinha 23% de abandono de carrinho. Depois de analisar 40 sessões com os usuários, eu identifiquei que o checkout tinha 7 passos e nenhum indicador de progresso. Propus reduzir para 3 passos, adicionar a barra de progresso, e o resultado foi incrível. Um abandono que caiu para 15% em 2 meses. Você vê a diferença? Você vê o texto? Você vê a apresentação? Você vê o contexto? O que essa segunda frase, né, essa segundo statement me fala? Me fala qual era o problema, 23% de abandono do carrinho. Me fala o que você fez para entender, ou seja, a técnica utilizada, você analisou 40 sessões. Qual foi a solução? 3 passos, uma barra de progresso. Qual foi o resultado? 15% de abandono. Você teve uma redução impressionante no abandono de carrinho. Com poucas linhas e poucas falas e poucas frases e palavras, eu sei que você tem um pensamento de negócio e não é só um designer que pensa apenas em tela. Vou repetir. Se você só faz tela e é apegado ao Figma, Figma Lovers, AI, com grandes chances, vai fazer o seu trabalho e a parte operacional repetitiva de fazer tela muito em breve. Já faz em grandes empresas que a gente cria algo que chama Meta Prompt. Inclusive tem na minha empresa e um PM hoje consegue desenhar a tela mais rápido do que um designer utilizando Design System. Tela, não só tela. Tela com código, com token. Então, para quem está começando e pensa, mas eu não tenho um projeto real, com métrica, Jota, como que eu vou conseguir isso? É importante você entender que você vai precisar fazer uma prática com um usuário real, com uma simulação de quais seriam as métricas que você iria, se possível, mapear. O que importa aqui e o que transforma o seu trabalho em real é a demonstração de conhecimento, contato com o usuário, problemática real. E tentar reduzir ao máximo a ideia do redesign por redesign. Erro 2. Falta de storytelling nos cases. Segundo erro aqui muito importante é que o seu portfólio parece um catálogo de telas. Ele parece um desses websites de inspiração, tipo um Pinterest. Ele é um checklist de práticas muitas vezes. Parece que você só fez as práticas, mas elas não têm conexão uma com a outra. A empresa não está procurando 50 telas no Figma. A empresa quer entender a história do projeto. Quer entender o porquê que o projeto existe, para te ser bem honesto. Como que você chegou na solução? É uma solução? A solução foi testada? Exemplo do que não fazer. Atenção, do que não fazer. Ah, eu pesquisei com o usuário. Eu fiz uns wireframes. Eu criei um protótipo. Eu testei. Isso não é processo. Não é história. Isso é só técnica. É uma descrição e um título das técnicas que você fez. Agora, olha só se você apresentasse dessa forma aqui. Eu comecei entrevistando 8 usuários do aplicativo, 6 deles reclamaram da mesma coisa, não conseguiam encontrar o histórico de pedidos. Fui no Analytics, tirei um relatório e vi que 67% das pessoas que entravam na aba de perfil saíam sem fazer nada. Desenhei 3 opções diferentes de navegação, testei com 5 usuários. A opção B teve 80% de sucesso nas tarefas. Foi essa que eu decidi implementar com o time de produto e engenharia. Isso é história. Eu consigo acompanhar o seu raciocínio. Eu consigo entender o contexto, o porquê e o so what. Eu consigo entender o que isso importa, para quem importa. Você não precisa mostrar todo o processo, todos os títulos das técnicas.
Você precisa mostrar momentos de decisão. Como você toma a decisão. Como você implementa sua experiência como designer num processo de produto. É muito importante eu entender o porquê você escolheu a solução X ou a solução Y, e não a solução A. Isso me mostra que você pensa, que você racionaliza design e que você entende decisão de design, não só tela. Erro 3. Tentar impressionar ao invés de comunicar. Esse terceiro erro é você tentar impressionar com complexidade ao invés de comunicar com clareza. É o famoso deixa eu ensinar a sala o que é design. Well, será que você precisa fazer isso? Eu vejo muito isso. Designer júnior coloca lá um fluxograma gigantesco que ninguém vai entender. Muitas vezes a imagem é muito pequena, não dá para ler nada. 200 telas de wireframe, porque vocês adoram dar uma rabiscada, que é importante, mas às vezes o exagero não necessário. O texto ali de 3 páginas explicando metodologia, desnecessário. Eu, como head, não preciso entender metodologia, porque eu já sei metodologia. Para que você está me explicando metodologia no seu case? Não faz muito sentido, não é mesmo? 15 variações do mesmo botão, e isso é uma coisa que vocês adoram fazer, que é o mini design system, né? Todo case de vocês tem um design system. Eu não acho que vocês entendem ainda o que é design system. Design system é um dos produtos talvez mais complexos dentro da empresa, que leva, se não anos, para funcionar da forma adequada. E aí você, do nada, você fez, além de um redesign do Nubank, que tem os melhores designers do mundo, você decidiu também refazer o design system do Nubank, que tem mais de 3 anos que estão fazendo e até agora não terminou. Aí eu deixo você pensar, quem está certo aqui? Você ou o mercado? A forma que você se comporta ou o que eu estou tentando te explicar? Bem, é bom pensar. Olha, eu vou ser honesto. Ninguém tem tempo para ler o seu case e o seu showcase aí de palco. Eu preciso entender seu projeto em 2 minutos. Eu vou repetir. O negócio aqui é matemática. Eu não tenho tempo. É matemática. Se você coloca muita informação, eu vou desistir. Eu vou fechar a aba e procurar alguém que consegue me explicar melhor do que você, mais rápido do que você, o que foi feito. Menos é mais. Pelo menos no portfólio e no CV. O seu portfólio não é para mostrar tudo que você fez. É para mostrar o melhor do que você fez. E quanto mais direto você for, mais fácil eu vou conseguir entender o seu valor para o time e para a vaga que eu estou procurando um profissional. Se eu não consigo conectar você com a vaga de forma rápida, bem, eu fechei a aba. Ok, você entendeu os 3 erros, tá suando aí, chorando talvez. Agora, como corrigir? Um framework que eu uso para avaliar um case, e muita empresa usa a mesma rotina, às vezes até mais rígida e mais direta do que eu faço, é o seguinte. O primeiro passo é o contexto em 2 frases. Qual o problema? Por que importa? Simples. Você tem que me explicar isso de forma mais rápida possível. O que é o problema? O que está acontecendo? Por que importa? Para quem que importa? Ok? Passo 2. Processo em 3 passos. Como você investigou, como você resolveu, como você validou. Atenção. Eu não preciso da historinha do usability testing, fiz survey, fiz journey map. Não, eu não preciso. Porque isso são técnicas. Eu quero saber como você descobriu que é um problema, investigação. Como você resolveu, técnicas de design, aplicação de design, tela, UI, UX. Como você validou, teste. Eu preciso entender se você consegue fazer isso. É o famoso end-to-end. É você conseguir pegar um problema e entregar resultado. É isso. Passo 3 da avaliação que eu costumo fazer. O que foi entregue de solução final é tela, rabisco, às vezes são palavras, né? Às vezes não foi tela. Às vezes são exemplos ou detalhes dos entregáveis. Você precisa me explicar isso. O que foi entregue? Por que foi entregue? E se você entregou uma tela, por exemplo, eu costumo falar que vocês têm que fazer isso daqui, ó. Imagina que isso daqui é uma tela. Eu desenhei isso aqui antes de começar o vídeo. Imagina que isso daqui é uma tela, né? Uma tela de web. E aí você tem um detalhe muito interessante no checkout aqui. Põe aquele efeito de lupa, dá um zoom. Ou, se não, põe a tela aqui e põe o detalhe gigantesco aqui, ó. Entendeu? Suponhamos que aquele ali é o detalhe. Põe ele gigante do lado para mim conseguir entender o seu apreço por detalhe, o seu apreço por solução. A forma que você pensa não é só uma tela. Eu fiz uma parada que ninguém fez ainda. Eu tenho um pensamento aqui porque os usuários me falaram sobre esse problema.
Mostra que você conecta tela e pixel com problema, com necessidade, com dor do usuário, dor de negócio. Passo 4 da minha avaliação do seu portfólio, do seu CV. Resultado em números. O que melhorou e quanto melhorou. Caso você não tenha números, sugestões de métricas que você analisaria se você pudesse analisar, porque nem todo mundo tem acesso a número. Mas é importante eu entender se a sua solução foi entregue, ela impacta o quê? Ela impacta como o usuário? E aí você traz para mim ali pelo menos uma investigação inicial de quais seriam as métricas mais importantes para você. Isso mostra que você racionaliza pixel em número. É muito importante. Cada case do seu portfólio deveria ter exatamente esses passos que eu acabei de te passar. Não precisa ser longo, não precisa ser extenso, precisa ser claro. A palavra aqui é claridade. Se você tem 5 cases no portfólio, mas só 2 seguem esse formato, acho que está na hora de fazer uma bela de uma revisão do seu portfólio de forma completa. Ou tira os outros 3 e deixa os 2 cases que são excelentes. Porque assim, um portfólio com 2 cases que funcionam, que estão excelentes e você sabe que estão excelentes, é melhor do que um portfólio com 5 cases medianos. Porque, de novo, lembrando, é matemática. Eu não tenho 30 minutos. Eu tenho 2 minutos, às vezes 30 segundos. E outra coisa, você não precisa ter trabalhado em empresa boa ou empresa grande para ter um case bom. Porque um case bom é sobre problema. Não é sobre o tamanho da empresa, ou a logo da empresa, ou se você está no Nubank ou numa IBM. Nada disso importa, para ser bem honesto. Principalmente para quem está começando. Para quem está começando, o que a gente quer entender é: você consegue explicar bem? Você consegue apresentar bem? Racionalizar design da forma correta? É melhor do que um projeto numa empresa grande, mal explicado. Porque se você acha que a logo vai te salvar, vai não. Porque eu, por exemplo, no meu processo de recrutamento, eu não importo em qual empresa você trabalha. O último recrutamento que eu fiz na minha empresa, de um senior product designer, por exemplo, eu trabalho com mídia e jornalismo hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Eu contratei ele, ele veio de agrotech. Sim, agricultura. Ele trabalhava fazendo dashboard. Zero conhecimento em notícias, mídia, jornalismo. Zero. Foi contratado. Por quê? Porque não é a empresa que ele trabalha, é como ele trabalha, o porquê ele trabalha, como ele entrega, o porquê ele entrega. São essas as coisas que eu presto atenção como um recrutador ou head of design. Então, o que importa aqui é você demonstrar pensamento crítico. É você demonstrar que você pensa, não só que você age. Porque agir é importante, mas às vezes dar um passo para trás e pensar é um pouco mais importante. Uma conclusão aqui e um resumo para você de tudo que eu falei para você tentar entender. O erro 1 é que o seu portfólio muitas vezes não tem contexto de negócio. O erro 2 é que falta storytelling. O erro 3 é que a complexidade do case de vocês às vezes impede clareza. Então é melhor clareza do que complexidade. Se você corrigir esses 3 erros, que são simples, inclusive, você já deve estar na frente aí dos 90% dos designers júniors que estão no mercado e estão desesperados procurando trabalho. Não é sobre ter o portfólio mais bonito e nem mais movimentado com motion e os templates mais caros. Não é isso. É sobre ter o portfólio mais claro. Eu preciso entender você e o seu trabalho em alguns segundos. Portfólio é matemática. E aí eu deixo uma pergunta para você. Qual desses 3 erros você comete no seu portfólio hoje? Ou já cometeu e acabou corrigindo? Comenta aqui que eu quero saber. Olha só, e mais uma pergunta, talvez. Você acha que eu esqueci de algum outro erro e que eu deveria falar um pouco mais em outro vídeo? Deixa o like para ajudar, ajuda demais o canal. Se inscreve, compartilha com seus coleguinhas. E olha só, lembre-se sempre, o seu portfólio não precisa ser perfeito. Ele precisa ser honesto sobre o que você sabe fazer e como aquilo se conecta com a vaga. Se você conseguir fazer isso, as entrevistas vão vir. Valeu, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!